Olha aí uma iniciativa inédita e histórica. O Ministério da Cultura regulamentou ações afirmativas e medidas de acessibilidade para a aplicação da Lei Paulo Gustavo. As diretrizes estão na Instrução Normativa número 5, publicada no Diário Oficial da União neste mês de agosto, né? São exemplos desse público mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, populações nômades e povos ciganos, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas idosas em situação de rua e outros. Inclusive, Caicó vai realizar nos próximos dias uma oficina dando dicas, preparando realmente pessoas interessadas de como ter acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo. Há uma preocupação de muitos municípios do nosso Brasil de que, por causa dessa dificuldade de conhecimento, de como saber, por exemplo, ter acesso à lei, né, o que pode, o que não pode, os municípios perderem recursos, devolverem para o governo federal, né? Caicó, numa ação bem bacana, vai realizar uma oficina para ensinar realmente instituições, pessoas que têm interesse, por exemplo, em ter acesso à Lei Paulo Gustavo, como ter realmente esse acesso, né? Estou aqui nos estúdios com o Bruno César, diretor do Departamento de Cultura de Caicó, e o Jefferson Dutra, presidente do Conselho de Políticas Culturais de Caicó. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos, e a todos os ouvintes. E é isso. No dia 30 e 31 estaremos fazendo essa oficina, né, preparatória para a Lei Paulo Gustavo. Né? Eu recebi muitas ligações e pedidos dos artistas aqui de Caicó. A situação de Caicó, só que de antemão eu informo a todos que nós não estávamos só nos preparando para Paulo Gustavo, mas também como a Lei Aldir Blanc II, que estava previsto para esse ano, ainda vem recursos, mas provavelmente vai ficar para o ano que vem, porque a partir da pós-Paulo Gustavo, os municípios todos do Brasil só irão receber recursos desses editais se tiverem uma série de regras cumpridas, que é uma fundação cultural ou uma secretaria especial de cultura, como também ter o fundo de cultura, uma lei municipal de cultura, um conselho de políticas culturais no município, um fundo. Então tudo isso precisa de organização, né? Então nós estávamos nos organizando para tudo isso. E agora para Paulo Gustavo, né, que teve algumas modificações, algumas alterações no decorrer desse período, desde que foi lançado. Alguns municípios que lançaram antes de ter essas adequações todas confirmadas vão sofrer aí um pouquinho na prestação de contas, mas o município de Caicó já está apto, né, e a gente já está aí correndo atrás das coisas para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Agora, qual é a importância e até a necessidade de se realizar essa oficina aqui em Caicó? Bom, a gente também recebeu uma demanda muito grande de pessoas que não sabiam ainda escrever projetos para esses editais. Então, nós vamos explicar, porque vai ser totalmente diferente da Lei Aldir Blanc, porque a Lei Aldir Blanc, os valores vinham sendo muito favoráveis por exemplo, na reunião que nós tivemos na Lei Aldir Blanc, né, foram destinados 10 mil para de teatro, 10 mil para de música, e agora nessa lei não. Ela vem com os valores específicos para cada área, no caso audiovisual, salas de cinema, formação e qualificação e apoio às demais áreas, que aí ficou um valor um pouco menor, né, devido aos outros montantes que teve da produção audiovisual, que a lei é de fato para o audiovisual. E nisso 30% dela foi destinada às outras áreas. Então, se a pessoa não souber dessas informações, pode ter dificuldades na hora de tentar acessar os recursos. Isso, porque, por exemplo, para o audiovisual, não é apenas escrever um projeto. Você tem que cumprir toda uma série de regras. O roteiro do que você vai fazer, você tem que colocar. Muitos editais vão pedir storyboard. Em alguns locais, o storyboard é como se fosse uma história em quadrinhos do roteiro. Então, as pessoas não sabem, tem que estar preparado para isso, caso queiram concorrer na categoria de produção de um documentário, de um videoclipe ou de um curta-metragem. Agora, Bruno, no caso, quem é que pode ter acesso à Lei Paulo Gustavo? Pronto, todos, foi muito debatido isso de acessibilidade. Então, todos podem ter acesso. O site da prefeitura vai colocar, né, disponibilizar assim que nós concluirmos toda a parte de editais, porque
primeiramente, para deixar mais profissional, tanto o município como o edital, nós vamos abrir um credenciamento para pareceristas. Então, o que são pareceristas? São pessoas que são aptas a avaliar aqueles projetos que estão sendo inscritos. Então, diferente da lei Aldir Blanc, não vai ser ninguém, nenhum artista aqui do município. Né? Nós vamos abrir para o Brasil inteiro. Então, pode ter pessoas do Rio Grande do Norte, de Caicó, como também de São Paulo, que não conhecem. Então, isso se torna algo mais profissional, que não vai ter mais aquele problema de dizer, porque eu conheço o Jefferson, o projeto de Jefferson passou. Não, essas pessoas serão selecionadas, né? Elas serão remuneradas para fazer essa seleção de projetos, para que nós deixemos o mais transparente e o mais profissional possível. Quantos de recursos existem disponíveis para Caicó? Caicó vai receber R$601 mil, né? E então, foi distribuído na categoria de audiovisual, que vai ser 319 mil, apoio a salas de cinema, 73 mil, isso tem cento e mais alguma coisinha, mas eu estou falando só o valor maior, né? E nisso, para salas para cineclubes, capacitação, formação, qualificação e mostras e festivais, será destinado 36 mil, e para demais áreas, 174 mil. Claro que aí vai poder participar pessoa física e jurídica, né? Sabendo que a pessoa física provavelmente pode ter um desconto, então não vai ser, por exemplo, o valor vai ser de 10 mil. Só um exemplo bem básico, mas pessoa física não vai receber os 10 mil. É saber que vai receber um pouquinho menos, porque aí tem os tributos que vai ser, né, que os municípios, o estado e o governo tem que tirar, e aí não vai receber. O desconto está previsto para de 27,5%, mas possa ser que ainda caia, que a lei Aldir Blanc também aconteceu a mesma coisa. E para quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, que tipo de projeto geralmente pode ser contemplados? Grupos de teatros e que mais? Pronto. No audiovisual será apenas projetos destinados a essa área de curtas-metragens, documentários, videoclipes, né? Vai ter também para música, teatro, dança, só que ele vai se enquadrar no valor dos 174 mil. Então o valor vai ser um pouco menor. Porque, como a lei veio do fundo do audiovisual, né? Então ia ser 100% destinado à produção audiovisual. Mas aí lá na Câmara, o pessoal no Senado colocaram, não, vamos também colocar um pouquinho a mais para destinar às outras áreas. Então o valor ficou um pouco menor para demais áreas, para que assim a produção audiovisual aqui no Brasil como um todo ainda é um pouco, digamos, não tem uma valorização maior, digamos, porque é um gasto maior, diferente dos Estados Unidos, que a gente vê aí a greve dos atores, paralisa praticamente o país inteiro, já está falando a economia cair por causa disso, enquanto aqui tanto faz como tanto fez, né? A gente ainda está há muitos passos atrás dessas produções audiovisuais, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então tudo isso na oficina vai ser debatido? Toda essa parte, a parte burocrática também, o que tem que se fazer após a inscrição, né? Porque algumas pessoas deixam passar batido, mas você precisa estar sempre atualizando o seu currículo, né? Artístico, como é que a pessoa vai avaliar seu projeto se não sabe? Se você vai começar agora no audiovisual, tem pessoas que já estão há mais tempo, então tem que ter essa diferenciação também, saber em que local você vai inscrever, porque tem as categorias que quem já está há um tempo no mercado é um valor X, quem está começando agora é um outro valor, para não ter o choque. Porque se você for competir com uma pessoa que já está há muito tempo no mercado, participando de festivais, produzindo, então provavelmente quem vai avaliar o seu projeto não vai ver com esses olhos. Todos estão no mesmo bolo. Então, quando a gente dividiu essa categoria para quem está começando e para quem já está no mercado, então são cantos totalmente opostos, que aí vai ser avaliado conforme o seu currículo também. Jefferson Dutra, qual é a perspectiva aí do Conselho de Políticas Culturais de Caicó para esse novo edital da Lei Paulo Gustavo e também para a oficina? Bom dia. Bom dia, Matos. Bom dia, ouvintes da 95. A perspectiva é que tem uma produção audiovisual que jamais teve aqui nessa região, né? É um recurso que ele vem bem direcionado, como o Bruno falou, para todas as artes, mas o audiovisual vai dar aquele boom porque, vamos pegar aqui um exemplo local, né? O pessoal que começou aqui essa aventura no audiovisual começou praticamente na base da amizades, né? Chama um amigo, vai fazer e faz um filmezinho aí e tenta concorrer em alguma coisa. Teve até questão de participação de festival. Agora não, agora vai ter esse incentivo, um dinheiro diretamente vindo do governo federal, né? Como o Bruno falou, vai ser um dinheiro que ele foi dividido para algumas áreas, não só a área do visual, mas eu vejo um grande incentivo, principalmente para o cinema aqui do Seridó, que
De acordo com o próprio Raido já falou em outras oportunidades, teve um número recorde de inscrições de filmes do Seridó. Então, assim, o dinheiro já vem direcionado, tanto municipal como a nível estadual, né, Bruno? E assim, é um dinheiro diretamente aplicado para essa área. Então, assim, eu só vejo a questão de se produzir mais e mais e mais, e com a produção, sim, gera emprego, gera renda aqui para a região toda. E quais são as principais dúvidas das pessoas, por exemplo, que elas acabam tendo e que serão tiradas nessa oficina? Bom, uma das principais dúvidas, que pelo menos é o que vem para nossos ouvidos, é a questão de como fazer, o que eu devo fazer para participar. Né? Eu vou estar habilitado para participar, o que é que eu tenho que fazer, qual vai ser a minha contrapartida, o que é que eu tenho que fazer. Então essas oficinas vêm para a gente tentar iluminar isso aí. Não é só você, eu quero fazer uma obra audiovisual, vou lá, vou colocar meu projeto e pronto. Não, tem a questão de como você vai formatar o projeto, como é que você vai enviar o projeto. Lembrando que não é que os parecidistas são pessoas que podem ser de qualquer lugar do Brasil, então assim, você tem que fazer um bom projeto para que seja aprovado. Né? Tem a questão do recebimento, que você vai receber um valor e você tem que estar ciente de que esse valor vem descontado. Tipo, eu vou concorrer a um edital de 10 mil, vou receber 10 mil. Não é assim. Vai ter a questão do desconto do imposto estadual e municipal, como o mundo falou. E também toda a questão da contrapartida. A Lei Paulo Gustavo, ela tem uma coisa específica dela, que é a questão da inclusão. Ela exige que toda obra que vai ser realizada com este fundo, ela tem a questão da acessibilidade. Ou seja, se você vai fazer um festival de dança, você vai fazer uma peça de teatro, você vai fazer uma obra do visual que é proveniente deste recurso, então é obrigatório, porque lei, a gente sabe que no Brasil lei não se discute, lei se cumpre. Então, vai ter que ter nessa obra a questão para acessibilidade de visual, né, que é a audiodescrição, vai ter a questão da legendagem e vai ter a questão do surdo-mudo, a questão da linguagem de sinais, de Libras. Então, assim, a gente vai responder, tem que ter tudo isso? Vai ter que ter um desses três? Então, lá a gente vai justamente tirar todas essas dúvidas. Ok, então, Bruno, só para recapitular, quando é que acontece a oficina? As oficinas acontecerão no dia 30 e 31, lá no Centro Cultural de Juto Dias. Inclusive, um recadinho de Alexandre é que no Centro Cultural, para essas oficinas, eventos pequenos, né, até ensaios de grupos de teatro, lá vai estar de portas abertas, então é só ir falar com o Alexandre, marcar a data. Então vai ser lá às 19 horas, 30 e 31, não precisa de inscrição, é de forma gratuita. Quem quiser ir lá para falar, debater, discutir, né, esses 2 dias serão o primeiro dia justamente para falar como escrever, né, a apresentação, justificativa, tal, tudo que precisa, e o segundo dia para essa parte mais burocrática, o que tem que se fazer perante a questão de certidões negativas e tal. Então a gente dividiu em 2 dias para ser bem mais dinâmico e também bem explicativo, né, para que as pessoas possam aí estar executando seus projetos. A partir de que horas começa? Às 19. Todos os dias às 19 horas. Os 2 dias às 19. Ok, então, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só isso mesmo. Agora, né, só dizer que os artistas, que calma, que Caicó, o município está andando para que esse edital aconteça da melhor forma possível e mais profissional, né? E nisso esperamos que até mais ou menos antes do finalzinho do ano, o nosso objetivo é estar pagando a todo mundo. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Max. 8 horas e 25 minutos, a gente volta já já.